Boa noite, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Sou o diácono Rodrigo Silveira, você está aqui na Igreja Filadélfia de Capivari, no culto da família, amém? Louvado seja Deus. Vamos, sentado mesmo, vamos meditar em uma palavra, lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 2 até o de número 7. Mais uma vez eu esqueci de passar lá para eles, né, para eles já ir adiantando. Então já fica a dica aqui para os obreiros e obreiras, né, sempre deixar a palavra lá para eles, o texto, que já facilita. Filipenses 4, versículos 2 até o 7. Amém? Você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar no telão, que diz o seguinte: o apelo de Paulo para Evódia e Sintique, o regozijo e oração. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor, tenham concordância, né? A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Eu acredito que ele está falando aqui de Epafrodito, que era o pastor ali da igreja de Filipe, e também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, e seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria de deixar um comentário, né? Poucas palavras. Depois nós temos a palavra oficial da noite. Paulo, aqui nessa passagem, ele reconhece o trabalho e o esforço dos cooperadores, dos servidores, né, do Evangelho, das cooperadoras. E também incentiva a buscar a Deus em favor das suas petições, das nossas petições. Ele nos incentiva a buscar a Deus através da oração, da súplica, realmente, né? Pedir a Deus, insistir com o Senhor, claro, sempre vai ter a vontade de Deus, e as ações de graças. A gratidão, o agradecimento a Deus. O que eu quero deixar aqui nessa noite? Hoje 30 de novembro, vamos a partir de amanhã um novo mês, 1º de dezembro, último do ano. É que nós temos aqui na igreja, né, vários trabalhos, várias pessoas envolvidas com a obra, glória a Deus. E muitos desses trabalhos são nos bastidores, que a gente não vê, mas as pessoas estão fazendo, né, como formiguinhas ali, operárias, para a obra do Senhor, para o Evangelho, e às vezes a gente não percebe isso, certo? A gente não percebe o que a pessoa, né, está se esforçando, está passando, para eles chegarem aqui, prepararem os louvores para vocês.
Muita coisa eles tiveram que estudar, eles tiveram que correr atrás para fazer o melhor louvor para eles, para Deus. Nós vamos ali acompanhá-los. O pastor prepara a palavra, sempre querendo, nos ajudar, nos incentivar a continuar a nossa caminhada. Os pregadores também, todo aquele esforço que a gente não vê. Pergunta para os pregadores aí como é que é o dia preparando a palavra, ou aquela semana, às vezes até passam mal, dor de barriga, mas a gente não sabe, e eles estão aqui para trazer uma palavra para nós. Então o trabalho nos bastidores, alguém está fazendo, alguém fez, preparou tudo isso para que nós estivéssemos aqui. Semana que vem nós vamos ter o culto de Santa Ceia, a última do ano. Você já percebeu que mesa linda que eles sempre preparam aqui para nós, para relembrarmos o memorial de Cristo? Semana que vem vai ser a mesa mais linda do ano. Ainda que não fosse, agora eles vão preparar, para a glória de Deus. Vai ser a mais linda do ano. E eles vêm, preparam tudo, aquela mesa maravilhosa, o pão, o suco, aquelas frutas, é artificial, senão a gente podia pegar também. E vocês já perceberam a movimentação? Lembra das formiguinhas que eu falei? E eles vêm com caixa, umas cachetas, botam ali atrás, preparam tudo. Será que precisava tudo isso? Precisa, algo lindo para o Senhor, para relembrarmos o memorial. Depois termina, a gente vai para casa, as formiguinhas continuam, botam naquelas caixas e cada um leva as coisas que tem que levar. E já tinham preparado o pão, o suco, como eu falei, mas a gente às vezes não percebe. Estou falando um simples trabalho e temos vários outros. E às vezes o que acontece é que a gente ainda, às vezes, talvez eu também, reclamamos. Esse pão aqui não está legal. Esse suco aqui poderia ser mais doce. Está muito... não está doce. E quando a gente reclama, olha a palavrinha, reclama, a gente está dando ré, a gente está voltando, a gente não está indo para frente, a nossa mente não está indo para frente, a gente quer reclamar, quer regredir, quer voltar. E alguém está fazendo. E nesse incentivo de Paulo também aqui na outra parte que ele fala, buscar a Deus, não pule os processos, não pule os processos. Existe um tempo, 2026 já está às portas. Nós podemos fazer tudo diferente para melhor, para a glória de Deus. Algumas coisas talvez não deram certo, mas você tem novas oportunidades. Claro, não precisa nem esperar 2026 chegar. Comece agora, com o culto de agora. Como que vou ter resultados diferentes? Preciso fazer algo diferente para melhor. Recebemos muita coisa de Deus, recebemos muitas coisas das pessoas e não compartilhamos. As redes sociais nos incentivam a compartilhar e nós não compartilhamos às vezes o nosso tempo com alguém. Deus é tão generoso com a gente e às vezes nós não somos generosos. Deus é tão bom para a gente e às vezes não somos gratos. Às vezes não praticamos a gratidão, um obrigado. Quem aqui conhece a Rádio Tubá, uma das mais antigas aqui da região? Já escutaram a nota de falecimento da Rádio Tubá? Eles falam ali, a família enlutada, tal, agradece o hospital, tal, lá, a equipe médica, a equipe de enfermeiros, pelos serviços prestados à família ali daquela pessoa que faleceu.
uma simples nota de falecimento, mas a família fez questão de lembrar, de agradecer o serviço prestado naquele momento difícil e de luto daquela família. E a ceia aqui que eu também tinha notado para comentar, já tinha antecipado também. Como que se aprende a ser grato? Como que se aprende a dar um obrigado? Em casa, com a família. Mãe, obrigado por esta refeição. Claro, agradecendo a Deus, né? Mas alguém fez. Meu pai, minha mãe, obrigado. Meu filho, obrigado por ter me ajudado a secar a louça. Obrigado por alguma coisa que você fez aqui e me ajudou. Gratidão. Gratidão. Que possamos, né, ser mais gratos a Deus, às pessoas, e se envolver na obra. A obra precisa de obreiros e obreiras. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado por estarem aqui, para juntos louvarmos ao Senhor. Vamos nos colocar de pé? Gostaria de apresentar, né, o nosso pastor dirigente, pastor Vagnaldo, sua esposa irmã Vera, seu auxiliar, presbítero Luciano, irmão Josi, que vai trazer a palavra, né? Antigo, né? Presbítero Luciano será o ministro dessa noite, a nossa ministério de louvor aqui atrás, obreiros, obreiras, irmãos, irmãs, amigos visitantes, obrigado pela presença e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estarmos aqui, obrigado por essa oportunidade, Senhor, que possamos fazer um culto maravilhoso para Ti, que possamos louvar o Teu nome, que possamos aprender com a Tua palavra, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, guarda cada um que está aqui, os obreiros e obreiras ali fora também, e que seja uma noite inesquecível, Pai, uma noite especial, um culto maravilhoso para a glória do Teu nome, amém e amém. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém. Vamos adorar juntos ao Senhor que é digno de todo louvor. Eu te convido a adorar ao Senhor junto conosco, aquele que vive, aquele que reina está em nosso meio. Você crê nisso? Amém? Vamos adorar junto. Eu te convido a adorar conosco, a exaltar a Jesus, a abrir a sua boca e adorar a Jesus conosco. Nós aqui somos só instrumentos que vamos ajudar você a adorar a Jesus. Nós só vamos conduzir o louvor, e eu te convido a abrir a sua boca e adorar a Jesus com seu fôlego de vida. Ele te deu fôlego de vida, eu te convido a adorar a Ele nessa noite. Adorar a Ele nessa noite, porque Ele é digno de todo louvor. Você crê nisso? Eu te convido a ser um condutor de adoração nessa noite. Adorar aquele que vive, porque Ele está aqui. Sim, Senhor, nós cremos que Tu estás aqui nessa noite, Pai. Nós te adoramos, Senhor, nós rendemos graças e adorações a Ti. Eu te convido a ir adorando a Jesus, dizendo palavras de amor, palavras de adoração ao Teu Deus, porque Ele é digno e Ele está aqui nesta noite. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Santo Tu és, Jesus, em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis
Jesus, tão maravilhoso que está acima de todos, nome acima de todos, assentado acima das alturas, Rei dos reis, grandioso, grandioso, acima de tudo, acima de todos. Eu vim para adorar-te, diga isso. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ele é maravilhoso, aplauda Ele, que é digno, digno de todo louvor, aleluia. Santo Tu és, Jesus. Santo Tu és, Jesus. Aguardamos o grande dia, que nós cantaremos Santo, 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 e não nos cansaremos de dizer Santo. Nós não nos cansaremos de dizer Santo, aleluia, aleluia, como os anjos cantam. Nós não nos cansaremos de dizer Santo, aleluia. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cante ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre.
Jesus, para sempre. Entronizado tu és para sempre, Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Santo és tu, Senhor, como os anjos cantam, Senhor. Nós queremos te exaltar, Jesus. Cante isso. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Diga isso. Os santos e os anjos se prostram. Nós expressamos, Senhor. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Diga aos santos. Os santos e os anjos se prostram aos Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nós te adoramos, Jesus. Santo, santo, santo. Santo tu és, Jesus. Dia e noite, Senhor, nós queremos dizer santo. Santo tu és, Jesus. Receba a nossa adoração dia e noite, Jesus. Receba a nossa adoração, Jesus. Como os santos dizem, como os anjos dizem, santo, Senhor, nós queremos declarar, Senhor Jesus. Recebe, Senhor Jesus, a nossa adoração, Jesus, como um cheiro suave a Ti, Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite
grande, a um Deus tão poderoso, a um Deus tão grande, Jesus. Vem mais uma vez diante de nós, Senhor, e fala com a tua igreja, Senhor Jesus. Queremos te ouvir uma vez mais, Espírito Santo. Queremos te ouvir uma vez mais, Espírito Santo. Queremos te ouvir uma vez mais, Jesus. A paz do Senhor a todos, amém? Você pode tomar o teu assento? Glória a Jesus. Amém? Hoje, como disse o diácono Rodrigo, hoje é dia 30, né? Amanhã já é dia 1º. O ano está se acabando. E passou rápido. Esse ano passou rápido. A gente vem ao culto no domingo e quando a gente vê, nossa, cara, já é quinta-feira. Meu Deus. Passa rápido. Parece que foi ontem, né, que a gente estava fazendo a marcha para Jesus e já acabou o mês de novembro. A vida passa rápido, tudo passa rápido. Estamos chegando ao fim do ano e é uma época bom para a gente refletir, né, sobre a nossa vida, sobre os nossos propósitos, sobre tudo o que sucede para a gente fazer e para a gente meditar. E o assunto hoje que a gente vai tratar aqui, que o Senhor vai falar conosco, é um assunto muito chato, por assim dizer. Não é bom a gente estar falando muito de morte, a gente está falando muito do fim da nossa vida, porque a palavra de Deus diz que o melhor é viver, né, do que morrer. Mas é bom a gente meditar, porque a palavra de Deus diz que é melhor a gente ir num lugar de luto do que numa casa de festa. Vai entender isso, né, irmão Júlio? Quem é que não quer estar numa festa, ao invés de estar num lugar de luto? Mas para a gente meditar na nossa vida, no nosso comportamento, como que a gente está caminhando, de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente vai ouvir, de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente vai aprender, como que a gente está dando de volta aquilo que a gente recebe, qual é a minha ação, como diz Isaac Newton, para toda ação há uma reação. Qual é a minha reação quando vem a ação da palavra de Deus sobre a minha vida? O que acontece? O que eu faço? Eu venho num culto no domingo e vou para casa e a rotina continua, e deu quarta-feira, se der eu vou, se não der eu vou domingo. E você continua vindo no domingo, só no domingo, ouvindo a palavra de Deus. Tá bom? Tá ótimo. Continue vindo ao domingo. Mas que resposta a gente dá quando Deus fala para nós que quer mais de nós? Quando Deus diz para nós, eu quero que tu te entrega mais. Que resposta a gente dá? Alguns ouvem a palavra de Deus, guardam no coração e luta, esmurra o corpo para dar uma resposta positiva que agrada ao Pai. Mas alguns entram no ouvido e saem no outro queimando pneu. Infelizmente vai ter isso dentro da igreja. Mas o conselho de um homem de Deus, que hoje aqui está diante da noiva do Cordeiro é: teme a Deus, guarde o mandamento dele. Este é o teu dever debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Eclesiastes 9, a partir do verso 1.
Vamos aprender algo do Senhor para meditarmos essa noite. Está lá. Amém? Diz assim, Eclesiastes 9: deveras me aplicar a todas essas coisas para claramente entender tudo isso. Que o justo e o sábio e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos, ou mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom e ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em todo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvários enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, ou coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles, já pereceram para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, ou uma vida sem sentido, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém? Irmãos, eu tenho uma notícia ruim para te dar aqui esta noite. Você saiu de casa para vir no culto, ouvir algo que te motive a continuar caminhando na presença de Deus, e agora ele vem me dizer que tem uma notícia ruim? Tem uma notícia ruim. E é bem provável, e com certeza, que você sabe do que eu vou falar, você sabe do que eu vou falar para você, que a notícia é ruim. A notícia é, você vai morrer. Tu vai morrer. Notícia ruim, né, irmãos? Se Jesus não voltar e te rebatar, você vai morrer. Eu vou morrer. Nós vamos morrer. Você parou para pensar que nós somos os únicos seres que sabem que um dia nós vamos morrer? Porque está escrito. Está tudo nas mãos do Senhor determinado, que há tempo para rir e tempo para chorar, tempo de nascer e tempo de morrer. Então, já está escrito nas mãos de Deus o dia da tua morte. Como será? Você em algum momento na sua casa parou e pensou, como será que eu vou morrer? Será que eu vou sentir dor? Será que eu vou estar dormindo? Como será a minha morte? Recentemente, ontem, um amigo do meu irmão, talvez eu conheça de vista, eu não lembro dele, ele estava cuidando, você deve ter ouvido, ele estava cuidando do filhinho dele, e ele se descuidou por algum momento, e a criança caiu na piscina e morreu. Não teve o que fazer. Imagina como que está o coração daquele pai, como que está o coração daquela mãe,
como que como vai ser o fim de ano deles. Acabou, o sentido perdeu. Não há como escapar da morte. É um fato inevitável. É um fato inerente. O homem vai morrer. Vocês também já ouviram, eu gosto para dar como introdução, a passagem do filme de Paulo. Eu acho que a maioria já viu o filme de Paulo. Quando ele tem uma conversa com o centurião. E Paulo era um homem, grande homem de Deus, como você conhece, usado por Deus de uma maneira extraordinária. E as palavras de Paulo iam de uma maneira tão certeira no alvo, nos corações das pessoas, que o mais duro de coração, por mais que ele construísse uma muralha em torno do seu coração, para que nada entrasse ali, as palavras de Deus, através de Paulo, entrava no coração e derrubava as muralhas, quebrava toda barreira e impedimento. Então Paulo, falando com o centurião, ele pergunta, você vai lembrar da passagem, ele diz assim, você já velejou alguma vez? E ele responde, sim. Lembre-se você no alto mar, naquela expansão infeitável de água, você leva a mão na água, e imediatamente a água começa a correr das tuas mãos. E ele diz, esta água é o nascimento do homem, da vida até a morte. O homem faz de tudo, ele se quebra por aquele punhado de água, e que um dia vai escoar tudo das mãos dele, com tudo aquilo que ele tem apreço na vida. Um dia vai. Porém, o Deus de qual eu falo, o Jesus pelo qual eu vivo, é como se vivesse pelo resto da água do mar. A vida com Jesus é uma comparação muito rica, essa que ele deu, porque o homem, ele se quebra, ele se arrebenta, ele luta com todas as forças por aquele punhado de água, sendo que Jesus está sempre batendo na porta e dizendo, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Esta imensidão de água é a vida que eu tenho para te oferecer. Pare de brigar com esse punhado. Pare de olhar só para esse punhado que está nas tuas mãos e tu tenta segurar com todas as tuas forças, tu não vai conseguir, um dia vai escapar tudo das tuas mãos. E para quem será a tua dedicação por conta desse punhado de água? Jesus está oferecendo toda a água do mar, toda a imensidão que não tem fim. A gente pode olhar com binóculo, não consegue ver do outro lado. Esta é a vida para aqueles que servem a Jesus. Mas infelizmente, pastor Wagnaldo, muitos que estão na igreja servindo a Jesus, é como aquele irmão do filho pródigo. Está dentro da casa do pai, está trabalhando na casa do pai, está fazendo tudo que o pai pediu para ele fazer, mas não conhece o pai. Não tem intimidade com o pai. O pai quer conversar com ele, o pai quer ter um relacionamento com ele, o pai quer se expor para ele, para que ele conheça o pai, mas ele está de olho somente naquele punhado de água. Parece que a vida dele se dedica só naquilo dali e ponto. Nada mais me atrai a atenção, a não ser eu trazer para minha casa tudo que a minha família precisa, tudo que eu preciso conquistar, eu vou dedicar a minha vida só para isso e ponto. Mas os cultos de domingo, não importa, eu vou lá. Meu coração se alegra quando eu estou lá, eu sinto aquele queimor no meu coração, mas é só. Deus é tão grande, tão infinito, e tem tanta gente no mundo para Ele cuidar, um universo infinito para Ele dar atenção, não é possível que Ele vai se atentar somente para mim, como se eu fosse um grãozinho de areia jogado no deserto. Deus não vai olhar para mim. Este é um sentimento que muitas vezes vem no teu coração, ou é só no meu que vem? Parece que Deus não me escuta. Eu oro e nada acontece. É injusto.
o que acontece debaixo do sol. E quando o pregador fala, né, o sábio Salomão diz que tudo parece que não bate, a conta não fecha, o que acontece debaixo do sol. E quando ele diz debaixo do sol, ele está dizendo nessa vida, na horizontal. Nessa vida, debaixo do sol, a conta não fecha, irmão Ricardo. Porque eu venho para o culto, eu oro a Deus, eu jejuo quando eu posso, eu dou o meu dízimo, quando me sobra, eu boto alguma coisa na oferta, eu me esforço para ser crente. Mas não é possível que a conta esteja exata, porque eu tenho um esforço para agradar a Deus, mas o ímpio que não faz nada, que não está nem aí para Deus, que se prostitui, que se embebeda, que se droga, que logra os outros, que tira do pobre e tira das viúvas, tira daquele que é necessitado, as coisas dão certo para ele, mas para mim nada dá certo. Não bate, a conta não fecha. E isso faz a gente entristecer com Deus. Talvez você tenha um temor de Deus a ponto de não falar para Ele estas coisas, mas o teu coração, que Deus conhece mais do que você mesmo, Deus sabe que no teu íntimo, lá no fundo da tua alma, lá na divisão da tua alma, você questiona e diz, não está certo. A atitude, o que o Senhor fala, o que o Senhor faz, o que a tua Bíblia diz, o que eu já ouvi, não bate a conta. Debaixo do sol, as coisas dão certo para muitos, mas para muitos não dá certo. É injusto. Então Salomão, ele começou a questionar isso, e ele começou a falar sobre isso. Vi que a conta não fecha debaixo do sol. As catástrofes acontecem, morre o injusto e morre o justo. Morre o sábio e morre o tolo. Morre o rico e morre o pobre. Morre o crente e morre o descrente. Debaixo do sol, nós parece que estamos numa palavra que não bate bem com o cristianismo. Nós estamos ao léu, ao acaso. Parece que estamos ao acaso. Se tiver morando como teve, se eu não me engano, em 2001, aquilo que aconteceu lá no World Trade Center, aquele avião colidiu com aquelas torres gêmeas, onde derrubou e todos que estavam ali morreram. Então ali tinha o tolo e tinha o inteligente, ali tinha o crente e tinha o descrente. Ou um avião lotado de gente, como aconteceu aquele dia, eu não lembro a data, o avião da Gol que colidiu com aquele jato, e o avião começou a vir e queda, caiu no Mato Grosso, com 270 passageiros, todos morreram, por acaso. Deus não tinha poder de livrar um crente que estivesse naquele avião? Claro que a resposta é, tinha e tem poder, para fazer com que o avião caia no chão, se desintegre, mas o crente mantesse intacto, como o Superman, batesse no solo, fazia um buraco no chão e o crente estava dando glória. Mas Deus não fez, morreram também o justo. O que fazer então, irmãos? Como se comportar e que resposta eu vou dar, sabendo que debaixo do sol, irmão Wagner, Deus parece não olhar para ti. Deus parece não te ouvir. O que fazer? Deveras me apliquei todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que o justo e o sábio e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Se amor ou ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. O amanhã não te pertence.
não me pertence, não nos pertence, porque ele ainda não existe. O ontem foi história, passou. Nunca mais vai voltar. Este momento que você está aqui ouvindo a palavra de Deus é um momento único. Jamais na existência da terra vai acontecer outra oportunidade como esta que está acontecendo aqui. Em nome de Jesus virão outras. E o Senhor vai falar contigo. Mas hoje, o hoje vai ser história. E nunca mais vai voltar. A tua vida, o teu comportamento, o teu trabalho, a tua família, a tua ética, tudo que você é, vai passar, vai acabar, vai terminar como um vapor de fumaça. Alguns estudiosos que estudaram, a idade média da vida do brasileiro hoje é 70 anos. Alguns vão chegar a 90, outros a 100, glória a Deus. Mas o que é 100 anos, irmãos, para uma eternidade? O que é 100 anos para uma eternidade? Este homem que está aqui, ministrando a palavra para vocês, você está me vendo, está olhando para mim e está vendo o meu corpo, que não é eu. O meu eu está dentro desse corpo, que você não conhece. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe o meu comportamento, você não sabe qual é a minha ligação direta com Deus, você não sabe se de fato eu sou um homem de Deus ou não. Mas você crê que Deus pode usar um homem de Deus ou pode não usar. Deus pode usar quem Ele quer na hora que Ele quer. Mas o que você está vendo aqui é um corpo que vai voltar para o pó, vai se desintegrar. Mas o eu que está dentro deste corpo, ele tem dois destinos: ou gozo eterno, ou juízo. A decisão, pelo conhecimento que o Espírito Santo fez eu ter, é minha, de querer estar na glória com o Senhor, ou estar em tormento. Não tem outro caminho para ser salvo, a não ser através de Jesus. Não tem nada nesse mundo que possa me levar ao Pai, se não for Jesus Cristo. Jesus é o caminho, como você já sabe. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Fora dele não tem verdade, é mentira. Fora dele não tem caminho, é engano. Fora dele não tem vida. Jesus é a vida. Jesus é o caminho. É só por Ele. Salomão, ele foi, se você ler Eclesiastes, você vai ver como ele explica, a sabedoria que Deus deu para ele, como ele pegou essa sabedoria e aplicou na vida dele, e como ele, no final da sua vida, começou a olhar para si, pela sabedoria, pela inteligência que ele tinha, e ele olhando para a inteligência e tudo que ele passou, tudo que ele fez lá atrás, da vida que ele aproveitou, de tudo que ele fez, ele olhou para si e disse: fiz tudo errado. Eu poderia melhorar em muito. Eu poderia fazer algo melhor. Eu poderia ajudar mais. Eu poderia amar mais. Eu poderia ter algo que é o ápice do ser humano, que é o limite de um ser humano debaixo do sol. É conhecer a Jesus mais. É conhecer o Pai mais. É não questionar o Pai quando a resposta dele é não. É não questionar o Pai quando eu dobro o meu joelho e eu fico de joelho orando, clamando, pedindo por uma cura, mas a cura não vem. É não questionar Ele. É não questionar dizendo: esse teu filho que faz tudo errado, tu ajuda.
mas eu estou há tanto tempo contigo. Este teu filho, que saiu e gastou o teu dinheiro, tu foi matar um bezerro cevado, mas para mim que estou te servindo há tanto tempo, tu não sequer me deste um cabrito. Não deixe, irmãos, este sentimento entrar no teu coração. Napoleão Hill, ele disse uma frase que diz assim: a mente é como um jardim, se não semear a semente certa, o caos toma conta. Eu duvido se alguém aqui já não teve um pensamento ruim na vida. Você riu por dentro agora, né? Porque o que mais vem na cabeça da gente é pensamento ruim, irmão Veraldo. O que mais vem na nossa mente é pensamento ruim, é coisa ruim. É incrível como o nosso corpo guerreia contra a nossa alma. E muitas das vezes ele vence esta guerra. Porque depende a semente que eu semeio na minha mente, que eu alimento na minha mente. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu esmurro o meu corpo. É uma guerra travada no meu corpo, no nosso corpo. Porque você não faz aquilo que é para fazer. Ele mesmo disse: maldito homem que sou, o que é para me fazer, eu não faço, mas o que não é, isso eu faço. Quem vai me livrar desta culpa? Se eu disser para você assim: não pense agora num elefante rosa. Pronto, você vai pensar no elefante rosa. Não pensa, irmão, no elefante rosa. Incrível, tu está pensando no elefante rosa. Não é para pensar. Quantas das vezes você estava andando no escuro e de repente vem um medo no teu coração, e você vai andando, a impressão que tem é que tem alguém te seguindo. Parece que está vindo alguém atrás de ti naquele escuro que tu está sozinho. E aí tu começa a andar de uma maneira que parece que alguém já está te empurrando. Tu já começa a andar assim, ó. E na tua mente diz: confia em Deus, não olha para trás. Mas você olha para trás. Quantas das vezes, 11 horas, meia-noite, uma vez eu falei para minha esposa, eu levei um susto de um socó, irmão. Quem conhece socó? É um passarinho que fica é noturno. E ele dá um grito feio, irmãos. Eu estava guardando a canoa, 11 e pouca da noite ali, já cabreiro, escuro. A lanterna tinha se ido, a bateria. E eu ali arrumando, daqui a pouquinho, em cima de um sarilho do lado do meu, aquele bicho dá um grito. Ah! Irmão, me subiu um arrepio da sola do pé, veio na espinha, pronto, é uma arma penada. A gente luta contra o corpo para não ter medo. A gente luta contra nós mesmos para não se intimidar diante das lutas. Mas vem tudo ao contrário, cara. Eu não consigo controlar minha mente. Vem um pensamento ruim de alguém que me ofendeu. O Júlio César falou algo para mim que eu não gostei, exemplo. Em vez de eu pegar aquilo dali, transformar aquilo dali em algo que me motiva a ganhar força para caminhar com mais força nesta trajetória da vida debaixo do sol que Deus me deu até eu morrer. Não, eu fico alimentando aquilo no meu coração. Ele não devia ter me falado aquilo. Eu não gostei do que ele falou. E aí o inimigo já começa. Pois é, tá vendo? Tá vendo? Se tu tiver oportunidade de dar uma rasteira nele, tu dá. Porque não devia ter falado aquilo. E o pior, irmãos, que muita gente cede a este pensamento. Dependendo da semente que a gente semeia na nossa mente, pode se tornar um caos para você. Mas Jesus disse: não tenha medo. Confia
no Senhor. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Tomar a sua cruz não é eu ir lá e fazer uma cruz e carregar ela nas costas. Não. Porque tomar minha cruz é eu lutar contra o meu corpo. Isso é uma cruz, é uma guerra. Não cede aos desejos do teu corpo. Não cede a esses pensamentos ruins. Confia no Senhor e faz o bem. Tenha certeza de que você não é um grãozinho de areia jogado no deserto. Você é algo que foi projetado pelas mãos de Deus e que Deus tem ciúme de ti. Não é possível que o não da tua mente vai vencer essa palavra de motivação que eu estou te dizendo. Você é importante para Deus. Jesus te ama. No verso 4, ele diz assim: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Irmãos, há esperança para você. Há esperança para você. Para aqueles que já desceram à sepultura, não tem mais esperança. Não tem mais o que se fazer. Lembra da passagem daquele homem rico? Pai Abraão, mande que Lázaro venha aqui molhar a ponta da minha língua, porque eu estou em tormento. Não tem. Entre eu e ti há um grande abismo. Mesmo que eu queira ir para lá, não dá. E se tu quiser vir para cá, também não dá. Há um grande abismo, ou seja, quando se desce a sepultura, acabou. Não tem mais a chance, não tem mais a oportunidade. Hoje a porta está aberta, hoje a chance está à tua disposição. Não desperdice, dê valor a esta oportunidade única que Deus te deu debaixo do sol. Não jogue fora, não dê ouvido à voz de Satanás, que muitas das vezes sopra aos nossos ouvidos. Não escuta. Confie na palavra de Deus e diz: Deus não erra. Você não está aqui por acaso, você não nasceu por acaso, você não ouve a voz de Deus por acaso, você não escuta a palavra de Deus nos domingos por acaso. Há um chamado de Deus para a tua vida e Deus quer tratar contigo, aleluia. Não desanima o teu coração, minha filha. Não te entristece porque está passando por esta luta. Eu estou tratando de ti, eu estou cuidando de ti, te diz o Senhor. Não acha que eu te abandonei? Não acha que eu te escuto? Não fique cabisbaixa, eu sou teu pai. Erga a cabeça, alegra o teu coração, porque a vida que tu tem debaixo do sol não acabou ainda. Há uma oportunidade para ti. Deus te chama hoje para te reconciliar com Ele. Deus te chama hoje para entregar a tua vida para Ele. Deus te chama hoje para te agarrar com todas as tuas forças e não escutar o que o teu coração diz para ti, mas confiar nesse Deus que tudo pode e que nada é impossível para Ele. Glória a Deus. Ainda há esperança para os que vivem. Mas mais vale um cão vivo do que um leão morto. O que é um leão, irmãos? O leão é um símbolo do poder. O leão é um símbolo de autoridade, de força. Mas para que vale ter poder, ter força, se está morto? Mas vale um cão sarnento vivo. Você é um leão e está vivo. Deus te colocou dentro de você uma força que tu ainda não conhece. O Pai quer se relacionar contigo, comigo, com nós, mas nós não estamos olhando para o Pai. Em toda a história da igreja, nunca se viu uma geração tão fraca espiritualmente falando. Se tem muito conhecimento. Dizem alguns estudiosos que uma criança de 11 anos hoje tem mais
informação do que um imperador do tempo antigo. Mas para que ter conhecimento? Para que ter sabedoria? Se não aplicar para aquilo do qual nós nascemos para ser aplicada. Você não nasceu para perecer. Você não nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. Não é o plano de Deus fazer eu e você para sofrer. Ele diz no verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. No verso 6, Salomão está falando sobre morte. Mas a partir do versículo 7, ele dá um conselho para mim e para você, e ele começa dizendo assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Vai, pois, come com alegria o teu pão. Irmãos, o que é comer com alegria o pão? Provérbios, deixa eu ver, Provérbios capítulo, espera aí, irmãos. Provérbios capítulo 15, verso 17 diz assim: melhor é um prato de hortaliça aonde há amor, do que um boi cevado e com ele o ódio. Isso aqui é forte. Irmãos, melhor é comer alface, pirão d'água, com amor, do que comer um boi cevado, do que comer caviar, com ódio. E quando eu estava meditando nessa palavra aqui essa tarde, o Senhor falou ao meu coração assim: faz uma pergunta para eles lá, para eles meditarem. E eu vou fazer a pergunta para você. Quando você vai almoçar, jantar ou tomar café com a tua família, a pergunta que eu quero fazer é: todos sentam na mesa e você tem o hábito de orar, agradecer pelo alimento? Não precisa levantar a mão, é entre você e Deus. Não tem como viver numa casa se não tiver um agradecimento de Deus e comer gostosamente, alegremente, na sua casa, o alimento que você conseguiu com o seu suor debaixo do sol. O conselho de Deus para mim e para você, irmãos, é quando você sentar na tua mesa, homem, quem é homem, levanta a mão aí, por gentileza, vamos, homem, você que é homem, o Senhor colocou na tua mão o poder de ser o provedor. Na tua casa, você é o rei. A tua esposa é a tua auxiliadora. Escuta ela, tá? Mas quem dá a última palavra é tu. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu irmão e minha irmã? Um dia, um colega meu de trabalho, por ética eu não vou dizer o nome dele, ele falou assim: cara, eu te invejo. Eu, por quê, cara? Ah, cara, tu tá toda a vida brincando, te divertindo. Tu mesmo disse que tu chega em casa, tem um cafezinho te esperando, um bolo às vezes, uma orelhinha. Pensa num cara para gostar daquela orelhinha na banha, irmãos. É eu. Quero ver quando ela faz aquela orelhinha com banana. Ui! Ele disse para mim: tu chega em casa, tu é alegre, cara. Eu não aguento mais a minha família, cara. Ah, minha filha brigando com a minha mulher, é a minha mulher brigando com as minhas filhas. Eu não aguento, eu chego em casa, cara, minha vontade de ficar no serviço, não voltar para casa. Porque, cara, é uma desordem. Eu te invejo. Eu digo: não, peraí, para tudo. Vou te dar um conselho. Chega em casa, dá um soco em cima da mesa e bota elas do teu lado. E diz: a partir de hoje, é assim que vai ser. Irmão, tu é o homem, cara. Se tu não mandar na tua casa, tu vai mandar onde?
Tu tem que ter a unção de Deus, meus irmãos. Ter o conhecimento de Deus, do Espírito Santo, para dizer, para aí. Vamos sentar na mesa aqui e vamos comer. Vamos comer esse alimento, vamos agradecer a Deus. Não é como muitas famílias, irmãos. Se você se encaixa numa da família dessa, corrige, tá? Não é como você sentar na tua mesa, um pega o prato, vai para um lado, outro pega o prato, vai para o outro lado, outro vai para o quarto, e com o prato na mão, com o celular na outra mão. Deus me livre tu sentar na mesa com esse maldito celular. Não é possível que você é tão importante, que não pode deixar o celular de lado, para ter esse momento de comunhão com a tua família na tua casa. Deus não se agrada com o comportamento de pessoas que têm essa atitude dentro de casa. O Senhor está falando contigo, senta na tua mesa, e quer comer a tua comida gostosamente, então traga a tua família para os eixos. Tu é o homem. Não é o teu filho, a tua filha que manda. Não, é tu. Se tiver que dar uma sarrafada no teu filho, dá-lhe. Mas é tu que manda. Senta aqui e hoje é tu que vai orar. Agradece ao Senhor pelo alimento. Olha nos olhos um do outro e conversa. Como foi o teu dia na escola? Como é que foi o teu dia? A minha esposa às vezes pergunta para mim, como é que foi o teu trabalho? E eu estou meio cansado, não quero falar, mas ela não para, ela começa perguntando, como é que foi o teu trabalho? Como é que foi o teu dia? Quando eu vejo, eu estou conversando com ela alegre já. Meu dia foi bom, meu dia foi ruim, tive uns desembates ali, tal, não gostei de certas coisas, mas graças a Deus, venci o dia. Deu tudo certo, é mais um dia para aposentadoria. Está tudo bem. Alegra-te com a tua família, meu irmão. Se tu não te alegrar com a tua família dentro da tua casa, meu querido, eu já falei 1 milhão de vezes, eu não sei, não é nem como falar de novo, mas, irmãos, a falta de diálogo, a falta de conversa, a falta de desabafo, a falta de uma risada, a falta de um assunto que alegra o teu coração, é a raiz de algumas doenças. E para te evitar algumas doenças, você tem que se relacionar. Você tem que conversar. Enquanto você estiver debaixo do sol, tem os conselhos de Salomão e de Deus através desse homem para mim e para a tua vida. Para de olhar para aquele que está crescendo e você está trabalhando, não sai do lugar. Para de olhar para ele, olha para Jesus Cristo. Olha para ele, não desanima, levanta a cabeça, acorda cedo, vai trabalhar, mas leva Jesus contigo. Vem, pai, me ensina a caminhar. Não tem como dar errado, irmão. Não é possível. E mesmo que dê errado com Jesus, já deu certo. Não é possível, querido. A partir de hoje, você vai botar ordem lá em nome de Jesus. Vai sentar na mesa com a família. Ora a Deus, agradece pelo alimento. E come. Se tiver um celular na mesa, irmão, tira, coloca lá. Se um filho ou uma filha ou uma mulher levantar o celular e trazer para cá, não coloca mais lá, empurra ele da mesa no chão. Nem que tu tenha que comprar um para ele. Mas mostra que é tu que manda. Amém? Irmão, não estou falando isso porque eu sou melhor que você. Eu estou falando isso porque eu sinto no coração de Deus para falar para nós. Nisso eu posso falar com autoridade, porque lá em casa é assim. A gente senta na mesa junto, agradece a Deus e come. Todo dia, Luciano, todo dia. Tem momento, irmão, ser sincero, tá? Tem momento que a gente não ora. Infelizmente, para minha vergonha, tem momento que a gente senta, parece estar com tanta fome, a comida vindo aquela fumacinha aqui, não agradece. É uma falha que eu preciso corrigir. Mas em nome de Jesus eu vou chegar lá. Ora a Deus, agradece, te alegra com a tua família. O Senhor se agrada. Agradeça, seja alegre. Verso 8, irmãos. Estamos quase encerrando. No versículo 8, diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo
sejam alvas as tuas vestes. A veste branca fala de intimidade, pureza, comunhão. Mas não é isso que o texto primário quer falar. Quando ele está falando de vestes brancas, está falando de alegria. Porque quem usava vestes brancas? Os soldados que vinham da guerra, eles vinham, quando eles venciam a guerra, eles vinham triunfando a vitória, vestido de vestes brancas. Vestiduras brancas no tempo de Salomão era um símbolo de alegria. Quem vestia as vestes brancas? Aqueles que estavam para casar, nas noites de núpcias, se vestiam de branco. Era um momento de alegria. Mas a gente sabe, espiritualmente falando, que vestir vestes brancas é ter comunhão com Deus, é ouvir a palavra de Deus, é não manchar as vestiduras com o pecado. E quando a mancha do pecado cair na tua vestidura branca, saiba que tem um homo melhor do mundo. Jesus, perdoa meus pecados. Às vezes, é como, irmão, olhando com o olho espiritual, é como se eu olhasse para o irmão Júlio César, e de repente o irmão Júlio César pecou, e criou na vestidura dele, um exemplo, irmão, criou na vestidura do irmão Júlio César uma mancha negra do pecado. E ele olhou a mancha negra do pecado nele, porque ele errou, porque ele sabe que errou, então ele faz o que o pai mandou ele fazer, porque ele tem intimidade com o pai. Tendo intimidade com o pai, sabe qual é a vontade do pai, e o pai disse para ele entrar no quarto dele, fechar a porta e pedir perdão ao pai. E quando ele pede perdão ao pai, parece que a mão da glória de Deus passa sobre aquela mancha e ela volta a ser branca. Viu como é fácil lavar a tua vestidura branca, espiritualmente falando? Você ofendeu aquela pessoa, e o teu coração disse, não devia ter falado. Primeira coisa, vai pedir perdão para ela, vai pedir perdão para ele. A segunda coisa, ora, peça ao pai, pai me perdoa, purifica a minha língua, para que eu não fale demasiadamente o que o meu coração enganoso quer falar. Mas me ajuda a trazer palavra de ânimo para ele e para ela. E o Senhor que te escuta vai começar a moldar a tua língua, a começar a trabalhar, a começar a moer, a começar a mexer em ti como um vaso na mão do oleiro que se quebrou. O oleiro pega de novo, coloca na roda, soca, massa, mexe e de repente se tornou um vaso de honra para a glória de Deus. É assim que o Pai quer se relacionar comigo e com você. É assim que o Pai quer. Você errou, vai errar. Não diz que tu nunca vai errar, porque já está pecando, porque mentiu. Todos nós somos pecadores e até morrer, até essa trajetória da vida debaixo do sol, nós vamos pecar. Mas lembre-se, filhinhos, disse o nosso irmão João, lembre-se, você tem um advogado junto ao Pai, que intercede por você. Quando o cara suja da acusação vir dizer assim, tá vendo? Ele pecou, tá vendo? Ela errou. Mas o Pai que está, Jesus que está junto ao Pai, Ele intercede. E Jesus chega para o Pai e diz assim, olha Pai. E o Pai olha para a mão do Filho. E o Pai diz, não tem. Sai daqui, cara suja, não tem para ti. O sangue dele não cobre pecado. O sangue dele apaga o pecado. O sangue de Jesus, ele não tapa. O sangue de Jesus não joga para debaixo do tapete. O sangue de Jesus limpa, purifica, deixa vestes brancas. Então, meu irmão, pecou? Entra no teu quarto. Ofendesse a tua esposa? Peça perdão para ela. Entra no teu quarto. Ofendesse o teu marido? Peça perdão para ele. Entra no teu quarto. Libera o perdão. Quando se libera o perdão, junto com a liberdade, com a liberação do perdão, irmão, sai tudo quanto é coisa ruim de dentro de ti. Tudo quanto é enfermidade, tudo quanto é raiz de amargura, tudo quanto é doença que ia criar dentro de você, por liberar o perdão, você se sente leve, suave. Que bom servir a Deus. Amém? Vocês entenderam a palavra do Senhor? Não deixa isso se apagar da tua cabeça. Lembre-se, semeie uma semente boa, porque ela vai te dar vida. Glória a Deus. Para concluir, irmãos, eu quero ler um texto conhecido do mesmo livro de Eclesiastes. Para encerrar, diz assim:
Eclesiastes 12, 13 e 14, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, tudo o que você ouviu, tudo o que você vai ouvir, até a tua vida terminar debaixo do sol, de tudo que você tem ouvido, a soma, a matemática. A martelada final é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Temer a Deus, amém? Guardar os mandamentos de Deus, amém? Vamos repetir? Temer a Deus, guardar os mandamentos, amém? Porque isto é o dever de todo homem. Quando se fala a Bíblia, homem, está falando da raça humana, homem e mulher. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão escondidas, quer ela seja boa, quer seja má, debaixo do sol. Amém? Um dia, você vai ressuscitar, vai morrer, mas vai ressuscitar para a vida. Mas aqueles que morrem, aqueles que não querem nada com Jesus, vão morrer, mas vão ressuscitar para o juízo. Você quer ter uma vida eterna junto ao Pai? Teme a Deus e guarde os mandamentos do Pai. Porque tudo que o homem faz nesta terra, tem um anjo escrevendo. Sendo anotado. Mas aqueles que servem a Jesus, vivem por toda a imensidão do mar. Uma vida plena, uma vida perfeita. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu agradeço a Deus por a vida de cada irmão e irmã que aqui está. Eu desejo a cada um de vocês, eu vou voltar a pregar antes que o ano acabe, em nome de Jesus, se o pastor assim permitir, mas desde já, eu desejo a cada um de vocês uma ótima semana, um ótimo final de ano, que as bênçãos do Senhor lhe alcance, e que o Espírito Santo não deixe jamais você esquecer como você é importante para Deus, como você é amada de Deus, como você é amado de Deus. Deus te abençoe, e uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém? O livro de Eclesiastes é um livro de difícil interpretação. E, segundo alguns teólogos, é o livro mais mal-humorado da Bíblia. É interessante a gente poder entender, para a gente não cair nos mesmos pensamentos de Asaf, né? Que começou a cobiçar e sentir inveja do ímpio, até que ele viu o fim deles. E ele disse, até que eu cheguei na casa do Senhor e vi o fim de todas as coisas. E viu que a conta fechava no final. Eu quero dizer para vocês, no final a conta vai fechar para aqueles que temem a Deus. Parece que não fecha. Quando Jesus estava indo para a cruz, todos olhavam e achavam que estava dando tudo errado. Mas Jesus tinha tudo sob controle. Eu quero dizer, Deus não perdeu o controle de nada. Ele ainda tem as nossas vidas sob controle. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos dar as mãos como família. Tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Não tem ninguém? Mas tem algumas pessoas que estão nos visitando aí, né? Algumas pessoas que eu percebo que
estão caminhando com a gente aí. E a gente ainda não teve tempo de parar para conversar. Mas uma hora a gente vai parar para conversar, hein? Eu quero perguntar para vocês o que é que vocês querem aqui. O que é que vocês viram aqui nessa turma aqui, debaixo do sol? Esta é a família Filadélfia. Esta é a igreja Filadélfia. Não é melhor do que as outras, mas também não é pior. Mas estamos todos debaixo do amor de Cristo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra, ela é viva e eficaz. Tudo vai passar, mas a Sua palavra vai permanecer, Senhor. A Sua palavra traz sabedoria aos nossos corações, a Sua palavra nos confronta, a Sua palavra nos instrui, e nós vivemos pela Tua palavra, Senhor. Não queremos tirar nada, nem acrescentar nada, mas queremos viver aquilo que o Senhor deixou escrito com tanto amor, para que nós pudéssemos viver, Senhor, olhando firmemente para Jesus debaixo do sol, mesmo que muitas vezes parecem que a conta não fecha, mas só parece. Nós sabemos que o Senhor tem controle de todas as coisas, o Senhor está olhando por nós, o Senhor está cuidando de nós, e o Senhor tem algo infinitamente maior do que nós possamos imaginar. Os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, e nem desceu ao nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então nós queremos sair daqui debaixo das Tuas bênçãos, Senhor, e levar essa palavra de sabedoria para as nossas vidas. Amanhã a vida continua. Final de ano está aí. Planos alcançamos, planos não alcançamos. Sonhos nós temos, mas queremos que o Senhor esteja neles, Senhor, nos conduzindo, nos guiando e nos dando sabedoria para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos. Deus abençoe, em nome de Jesus.